Bom, vou responder uma dúvida que he recebido em minha bandeja de entrada de Instagram. Me enviaram a seguinte pergunta: por que consigo entender português bem, mas não falo bem? Essa é uma boa pergunta. Bueno, vamos allá. Em primeiro lugar, pensemos em el acto de escuchar. Vamos pensar em escuchar. ¿Es activa o pasiva? Estación, escuchar. ¿Necesitamos hacer algo o simplemente prestar atención? Prestar atención, ¿sí? Es totalmente pasivo. No necesito hacer nada más que prestar atención cuando estoy escuchando, ¿sí? ¿Vale? Además, aunque no entiendas el 100% lo que dice la otra persona, ¿sí? Muchas cosas las deduces del contexto. Por ejemplo, en la frase, en português, ¿sí? Prestem atenção. Eu gosto de comer muito tapioca com doce de goiaba e requeijão. Eu gosto de comer muito tapioca com doce de goiaba y requeijão. É uma delícia. Aunque no sepas lo que es la tapioca en Brasil, no entiendas la goiaba ni el requeijão, entiendes todo lo demás. ¿Sí? Así que por el contexto tu mente deduce. Ella está hablando de algo que le gusta comer y es algo dulce. ¿Por qué dije dulce? Doce en la frase, ¿sí? ¿Entendiste que es algo dulce? Y así es en muchas situaciones. Por el contexto, tu mente deduce, ¿sí? Y si estás acostumbrado a escuchar a esta persona, como están acostumbrados a escucharme, cada vez es más fácil entenderla. Esto que pasa, ¿sí? Y porque te acostumbra a su voz, a su vocabulario y las expresiones que utiliza, ¿sí? Incluso al ritmo de su discurso. El ritmo, sí. Pero, ¿y a hablar? Hablar no es pasivo. Hablar no es pasivo. Tienes que expresar algo de tal manera que la otra persona sí entienda lo que dices. E isso implica el tono de voz, por exemplo. Se eu falo alguma coisa assim, você acha que você me entende? El tono de voz es muy importante también. Y su vocabulario y construcción gramatical. Por ejemplo, una persona puede intentar decir en portugués. Por exemplo, vou de shopping o sábado. Vou de shopping o sábado. E um brasileiro responderá: você vai no shopping no sábado? Vou de shopping o sábado. Não. Em português, a frase seria: vou fazer compras no sábado. Vou fazer compras no sábado. Perceba, qualquer, né? Te das conta de que havia um problema de vocabulário, de gramática, preposições, de, en, verbos, sim. Pero se um brasileiro disse, vou fazer compras no sábado, vou fazer compras no sábado, qualquer lo entenderá. Así que para producir el habla, intervienen muchos elementos. El vocabulario, la gramática de la lengua, ¿sí? El acento y también el ritmo. Por ejemplo, se habla assim: eu viajo sempre para o Rio. Minha família mora lá, mas eu não posso morar ainda porque não tenho visto. ¿Crees que mi discurso es claro? Porque este no es el ritmo del portugués. Ahora vamos a verme hablar com naturalidade, como brasileira que sou. Sim? Eu viajo sempre para o Rio. Minha família mora lá, mas eu não posso morar ainda porque não tenho visto. Hablé rápido, pero em um ritmo brasileiro é diferente, ¿verdad? Como decía, hablar
em uma língua estrangeira, em português, implica vários pontos, sim? E fazer todo isto de forma automática, sem pensar, simplesmente deixando ir a voz, é algo realmente desafiante quando estás aprendendo uma língua estrangeira. Pero é possível. E mis alunos de mi curso Fluente sempre lo consiguen, sempre logran e lo hacen rapidamente. Mejoran a lo largo de los meses, por supuesto, pero siempre lo consiguen. ¿Cómo lo consiguen? Con método, con estudio, con práctica. Método, estudo e prática, ¿sí? Isso responde a la pergunta de Andrés em Instagram também. Ele pergunta: como eu puedo falar bem português? Como eu puedo falar bem em português? Andrés, agora você já sabe, tá? Com método, com estudo, com prática. E se aún não eres mi aluno, sí, debaixo deste vídeo há um enlace, sí, um link em que puedes registrar tu dirección, tu correo electrónico, ¿sí? Y cuando tengas nuevas vacantes en mi curso Fluente, te enviaré la informação, ¿vale? Então, ficou claro para vocês? Quando nós estamos escutando, é algo muito passivo, né? E quando falamos, é algo muito automático, né? Então, precisamos pensar, né? Reunir vários elementos para falar, né? Tem sotaque, tem vocabulário, tem a gramática, o ritmo, tudo isso vai fazer a produção oral. E é algo que acontece automaticamente, não dá para ficar pensando em todos esses elementos. E quando estamos escutando, por ser algo mais passivo, temos tempo, né, de processar, de compreender, e se não entendemos tudo, a gente entende o contexto. Então, fica mais fácil. E por isso que o falar sempre fica mais difícil, né? Sempre mais difícil, ok? Ler muito também é bom para falar melhor o português. Sim, todo contato com a língua ajuda muito, tá bom? Bem, vamos terminar. Muito obrigada pela participação, por estarem aqui nesta nossa aula de português. Um beijo grande e até a próxima, gente. Tchau, tchau.